Hoje você vai aprender a história do livro de Números completa, de uma forma que talvez você nunca viu. Fica até o final do vídeo e tenho certeza que você vai ser impactado com o que vai aprender. Na vastidão árida do deserto do Sinai, onde o vento assobia entre as dunas e o calor do sol é implacável, um evento singular está prestes a acontecer. O povo de Israel, acampado aos pés do Monte Sagrado, se reúne em torno de Moisés, o líder escolhido por Deus. A figura imponente de Moisés, com sua barba grisalha e olhos que parecem refletir a sabedoria de eras, se destaca no meio da multidão. Escutem-me, filhos de Israel, proclama Moisés, sua voz ressoando como um trovão no silêncio do deserto. O Senhor Deus nos ordena a contar todos os homens capazes de ir à guerra, de 20 anos para cima, de cada tribo de Israel. A ordem divina é clara, carregada de uma autoridade que ninguém ousa questionar. Os homens das 12 tribos começam a se alinhar, formando filas que serpenteiam pelo acampamento. Cada nome, cada número anotado pelos escribas, representa não apenas um homem, mas um soldado em potencial, um defensor da promessa de Deus. A tensão cresce no ar, misturada com a expectativa e a determinação de um povo que sabe estar se preparando para uma jornada épica. O sol brilha incansavelmente sobre a cena, enquanto os escribas trabalham sem parar, anotando meticulosamente cada detalhe. Cada homem chamado à contagem se ergue com uma expressão de orgulho e dever, ciente do papel crucial que desempenhará na travessia iminente. Esta contagem não é apenas um censo, é um prelúdio, um primeiro passo necessário para a grande missão que Deus colocou diante deles. E assim, enquanto o povo continua a ser contado e as tribos são organizadas, uma nova questão começa a surgir. Como eles se disporão ao redor do tabernáculo, o centro espiritual e físico de sua jornada? Como cada tribo encontrará seu lugar nesta formação sagrada que não apenas guiará, mas também protegerá a presença de Deus entre eles? A resposta a essa pergunta está prestes a ser revelada, prometendo uma organização divina que trará ordem ao caos do deserto e preparará os filhos de Israel para os desafios que ainda estão por vir. Enquanto o censo prosseguia, Moisés recebeu outra instrução divina, uma que traria ordem e propósito à vasta multidão. O tabernáculo, símbolo da presença de Deus entre o povo, deveria estar no centro de tudo. Era mais do que uma tenda sagrada. Era o coração pulsante da vida israelita, onde as orações se elevavam como incenso, e a chama eterna queimava com a promessa de proteção e guia divinos. Ao redor do tabernáculo, as tribos foram dispostas em um arranjo preciso, cada uma em seu lugar específico. Na frente, a leste, estavam Judá, Issacar e Zebulon, com suas bandeiras tremulando ao vento como estandartes de fé e coragem. Ao sul, as tribos de Ruben, Simeão e Gade, formando uma linha de defesa robusta e vigilante. No oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, simbolizando força e unidade. Finalmente, ao norte, as tribos de Dan, Asser e Naftali, prontos para proteger o flanco do acampamento. Cada tribo conhecia seu lugar e seu papel. Era um espetáculo de ordem divina, um mosaico de disciplina e devoção que mostrava ao mundo que Deus estava no centro de suas vidas e suas jornadas. As cores vibrantes das bandeiras contrastavam com a monotonia do deserto, trazendo um senso de propósito e identidade ao povo de Israel. Entre as tribos, os levitas ocupavam uma posição especial, cercando o tabernáculo como guardiões da santidade, zelosos em suas responsabilidades. A divisão e disposição do acampamento não eram arbitrárias. Cada detalhe refletia a ordem celestial e a presença de Deus entre eles. Enquanto a organização do acampamento se completava, as murmurações e as dúvidas do povo começavam a emergir. O deserto era implacável e os desafios incessantes. As vozes de descontentamento e dúvida se elevaram, questionando a liderança de Moisés e Arão. A cada passo, a fé do povo seria testada, e a jornada pelo deserto apenas começava a revelar sua verdadeira natureza. No meio da grande organização em movimento, uma tarefa sagrada se destacava: as responsabilidades dos levitas. Esses homens, escolhidos por Deus, tinham um papel único e essencial:
Não eram apenas mais uma tribo, eram os guardiões do tabernáculo, os responsáveis por cada detalhe do culto e da manutenção da morada divina. Os levitas, divididos em clãs, cada um com suas tarefas específicas, se moviam com uma precisão quase sobrenatural. Os descendentes de Coat cuidavam dos objetos mais sagrados, os descendentes de Gerson zelavam pelas cortinas e pelos panos, e os filhos de Merari eram encarregados das estruturas de madeira e das bases. Cada grupo sabia exatamente o que fazer, e sua dedicação era um testemunho vivo de sua devoção. Em meio ao deserto, o tabernáculo erguia-se como um farol de esperança e fé. Quando era hora de partir, os levitas desmontavam cuidadosamente cada peça, embalavam com reverência e transportavam, garantindo que nada fosse profanado ou perdido. Quando acampavam novamente, o tabernáculo era erguido com a mesma precisão e zelo. A importância desse trabalho não podia ser subestimada. O tabernáculo era o lugar onde Deus encontrava seu povo, onde os sacrifícios eram oferecidos e as orações eram ouvidas. Sem os levitas, a conexão entre o céu e a terra seria quebrada. E assim, cada movimento deles era carregado de significado, cada tarefa uma oferenda de amor e obediência. Entretanto, enquanto os levitas desempenhavam suas funções com devoção inabalável, o restante do povo começava a sentir o peso do deserto. As provisões se tornavam escassas e a monotonia da caminhada interminável começava a afetar os ânimos. Murmurações e queixas surgiam, ecoando entre as tendas. Os filhos de Israel, enfrentando a dura realidade do deserto, começavam a questionar seu destino e a liderança de Moisés e Arão. A jornada à Terra Prometida estava longe de ser um caminho fácil, e a fé do povo seria testada como nunca antes. Os dias no deserto se estendiam em uma longa e árdua marcha, e a poeira que envolvia o acampamento parecia simbolizar as dúvidas e descontentamentos que começavam a se acumular entre os israelitas. A cada passo, a promessa da Terra Prometida parecia mais distante, e as murmurações se tornavam mais audíveis. Era como se o deserto não apenas testasse seus corpos, mas também suas almas. Por que nos tiraste do Egito? Questionavam alguns, com os rostos marcados pela exaustão e desânimo. Lá, ao menos tínhamos carne e pão. As vozes de descontentamento se elevavam, carregadas pelo vento quente, ecoando pelas tendas. O desespero se espalhava como uma praga invisível, ameaçando corroer a fé que os mantinha unidos. Moisés, sentindo o peso das queixas do povo, dirigiu-se a Deus com o coração pesado. "Por que colocaste esta carga sobre mim?" clamou ele, suas palavras carregadas de uma sinceridade pungente. Deus, ouvindo a súplica de seu servo, respondeu de maneira inesperada. Naquela noite, um som inusitado cortou o silêncio do deserto. O farfalhar de asas encheu o ar, e uma sombra escura cobriu o acampamento. Milhares de codornizes desceram sobre o povo, uma visão surreal em meio à vastidão desolada. O povo, inicialmente maravilhado, rapidamente se lançou sobre as aves, abatendo-as com avidez. Mas a alegria rapidamente se transformou em calamidade. Enquanto o povo ainda mastigava a carne desejada, uma praga divina os atingiu, lembrando a todos do poder e da justiça de Deus. A lição era clara. A murmuração e a falta de fé tinham suas consequências, e assim o acampamento retomou sua marcha, com os corações pesados, mas a lição aprendida. No entanto, a inquietação no deserto estava longe de terminar, pois em meio a todas as tribulações, uma nova rebelião começava a se formar, um desafio direto à liderança de Moisés e Arão. As sementes da discórdia plantadas por Corá, Datã e Abirão estavam prestes a germinar, prometendo um novo teste à unidade e à fé do povo de Israel. As noites frias do deserto traziam consigo um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo sussurro das areias movidas pelo vento. Mas no coração do acampamento, outra tempestade estava prestes a se formar. Corá, Datã e Abirão, líderes influentes entre os levitas e os rubenitas, começavam a questionar a autoridade de Moisés e Arão. Suas vozes, carregadas de ressentimento, ecoavam como trovões abafados na escuridão. "Por que vocês se exaltam acima da congregação do Senhor?" desafiavam,
reunindo os seguidores entre os insatisfeitos e descontentes. O murmúrio de rebelião crescia, alimentado pela frustração e pelo desejo de poder. Corá e seus companheiros, com os olhos brilhando de ambição, convenceram 250 líderes da comunidade a se juntarem à sua causa, transformando o descontentamento em conspiração aberta. Moisés, ao ouvir essas palavras, prostrou-se ao chão em profunda angústia, buscando a orientação divina. Levantou-se e, com uma determinação inabalável, chamou Corá e seus seguidores a um confronto diante do tabernáculo. Amanhã o Senhor mostrará quem é santo e quem ele escolheu, declarou Moisés, sua voz ressoando com a força de uma convicção profética. Na manhã seguinte, sob o céu vasto e desafiador do deserto, Corá e seus homens se apresentaram com incensários nas mãos, prontos para o julgamento divino. As brasas dentro dos incensários brilhavam intensamente, refletindo a tensão palpável no ar. O povo de Israel, observando à distância, prendia a respiração, esperando o desfecho dessa dramática confrontação. De repente, o chão começou a tremer. Um rugido ensurdecedor encheu o ar, e a terra se abriu sob os pés de Corá, Datã, Abirão e seus seguidores, engolindo-os vivos. As chamas do Senhor consumiram os 250 homens, que ofereciam incenso, deixando um cheiro de julgamento e um aviso claro para todos que duvidassem da escolha divina de Moisés e Arão. O acampamento estava em silêncio, os rostos marcados pelo choque e pelo medo. O poder de Deus havia se manifestado de maneira inquestionável, reafirmando a liderança escolhida. Mas enquanto a poeira do julgamento ainda assentava, uma nova missão se delineava no horizonte. Moisés, com um semblante resoluto, sabia que a jornada para a terra prometida estava longe de ser concluída. Agora, era preciso enviar espiões à terra de Canaã para explorar e trazer notícias sobre a promessa que os aguardava. Com os corações pesados, mas determinados, o povo de Israel se preparava para a próxima etapa de sua longa e tumultuada peregrinação. A poeira da rebelião mal havia assentado quando Moisés recebeu uma nova instrução divina. Era chegada a hora de espiar a terra prometida, a terra de Canaã, que se estendia como uma miragem no horizonte dos sonhos de Israel. Moisés, com a sabedoria acumulada de anos de liderança, escolheu 12 homens, um de cada tribo, para essa missão crucial. Esses homens eram os olhos de Israel, os escolhidos para sondar a terra que Deus prometera aos seus antepassados. Entre eles destacavam-se Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Com as bênçãos de Moisés e do povo, os 12 espiões partiram, suas silhuetas logo se perdendo na vastidão do deserto. Os espiões adentraram Canaã, uma terra fértil e generosa, onde a vegetação era exuberante e os frutos abundantes. As colinas ondulavam sob o céu azul, e os campos dourados dançavam ao vento. Era uma visão que contrastava fortemente com o deserto árido que deixaram para trás. Em sua jornada, os espiões coletaram amostras dos frutos da terra, incluindo um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. Após 40 dias de exploração, os espiões retornaram ao acampamento, carregando os frutos de Canaã como provas tangíveis da promessa divina. O povo se reuniu em torno deles, ansioso por ouvir os relatos sobre a terra que esperavam herdar. A excitação era palpável, mas logo se transformou em inquietação à medida que os espiões começavam a falar. É uma terra que mana leite e mel, começaram, e os olhos do povo se encheram de esperança. No entanto, as palavras seguintes trouxeram um peso sombrio. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. As descrições de gigantes e guerreiros aterrorizantes espalharam o medo entre os israelitas. As vozes dos espiões ecoavam como trovões de pessimismo, abalando a confiança que o povo tinha na promessa de Deus. Josué e Calebe, porém, levantaram-se contra a maré de desespero. "Não temam o povo da terra", exclamaram, "pois nós os venceremos, o Senhor está conosco." Mas suas palavras de coragem foram sufocadas pelo pânico que se espalhava como um incêndio. A noite caiu sobre o acampamento, trazendo consigo uma atmosfera carregada de medo
e incerteza. Murmurações ecoavam pelas tendas, questionando a liderança e a própria promessa divina. O povo de Israel estava à beira de uma crise de fé, e a resposta de Deus às suas dúvidas e temores estava prestes a ser revelada, em um desfecho que marcaria o destino de uma geração inteira. O acampamento estava em frangalhos, a tensão palpável como uma tempestade prestes a estourar. As palavras pessimistas dos espiões se espalharam como fogo, inflamando o medo e a desesperança entre o povo. As vozes de descontentamento se elevaram em um coro de frustração, e as promessas de Deus começaram a parecer distantes e inatingíveis. Moisés e Arão, diante da crescente agitação, tentaram acalmar o povo, mas o clamor era intenso. A noite foi marcada por um lamento coletivo, o eco de uma desilusão que ameaçava engolir a fé do povo. Entre os murmúrios, a ideia de retornar ao Egito começou a ganhar força, como uma sombra que se estendia sobre a esperança de uma nova vida. Deus, ouvindo o clamor e o desânimo de seu povo, apareceu em uma nuvem espessa sobre o tabernáculo. Sua presença era imponente e cheia de autoridade, um lembrete do poder que sustentava a promessa. O Senhor falou a Moisés, sua voz carregada de uma firmeza que cortava o desespero. "Até quando me desprezará este povo?" indagou Deus, revelando sua indignação e frustração com a falta de fé dos israelitas. A decisão divina foi severa e direta. A geração que duvidou não veria a terra prometida. Vagueariam pelo deserto por 40 anos, até que a última pessoa daquela geração perecesse. Moisés, com o coração pesado, transmitiu a mensagem ao povo. A realidade de um destino de 40 anos no deserto caiu sobre os israelitas como um peso esmagador. O silêncio que se seguiu era carregado de uma tristeza profunda, uma consciência amarga das consequências de suas dúvidas e desobediência. Enquanto o povo começava a aceitar o novo destino que Deus havia decretado, um novo desafio surgia no horizonte. Era hora de se preparar para uma batalha iminente contra os reis que governavam as terras ao redor. O deserto não seria mais o único obstáculo, e a jornada de preparação e resistência estava prestes a começar. Com as palavras de Moisés e as ordens divinas ainda frescas em suas mentes, os israelitas se preparavam para enfrentar uma nova série de desafios que testariam ainda mais sua fé e determinação. O deserto continuava a se estender em um mar de areia e solidão, e a realidade do novo destino pesava sobre o acampamento de Israel como uma nuvem imensa e pesada. A promessa da terra prometida parecia um sonho distante, um brilho de esperança ofuscado pelas duras provas que se seguiam. Enquanto o povo se preparava para a longa travessia, a dor da perda e o arrependimento eram palpáveis em cada passo. Durante os anos que se seguiam, o deserto tornou-se um palco de provações e ensaios. Cada dia parecia se arrastar, e o calor implacável da terra castigava os corpos e as almas. As crianças nascidas na jornada cresceriam sem conhecer outra terra além daquela vasta extensão árida. E as velhas gerações, que haviam duvidado, passavam seus dias sob o peso de suas decisões. Entre os novos desafios surgiam batalhas inesperadas. Quando os reis dos territórios vizinhos souberam da marcha dos israelitas, prepararam-se para defender suas terras. A primeira dessas batalhas foi contra o rei Arade, cuja determinação era tão firme quanto as muralhas de sua cidade. Quando os israelitas avançaram, a luta foi feroz e difícil, mas a proteção divina estava presente, ajudando-os a conquistar a vitória. O calor do conflito e o peso das armas eram acompanhados por uma sensação crescente de inquietação. Cada vitória vinha com seu próprio custo e a jornada estava longe de ser tranquila. E assim, com as batalhas travadas e os desafios superados, novas dúvidas e inquietações começavam a surgir, desafiando a fé e a resiliência dos israelitas. O próximo grande obstáculo no caminho seria a tentativa de atravessar as terras de Edom, uma jornada que se mostrava cheia de novos desafios e recusas inesperadas. A recusa dos edomitas em permitir a passagem dos israelitas forçou o povo a tomar um caminho ainda mais difícil e prolongado, aumentando a tensão e o sofrimento. Com cada passo,
A promessa divina parecia se distanciar, e a jornada se tornava um campo de provações contínuas. À medida que as tribos se moviam e os desafios se acumulavam, a fé do povo de Israel era testada mais uma vez, enquanto a esperança de uma nova terra e uma nova vida se mantinha viva, mas distante, como uma miragem no horizonte. A luta e o sofrimento no deserto pareciam intermináveis, como se a própria terra se rebelasse contra o povo de Israel. Cada obstáculo parecia um novo teste à fé e à paciência dos israelitas. Mas, à medida que avançavam, uma nova ameaça se erguia no horizonte. Uma força que desafiava não apenas sua resistência física, mas também sua moral e espiritual. A cidade de Bazã, governada pelo temível rei Og, representava um desafio colossal. Og não era apenas um rei. Era uma lenda viva, um gigante cuja força e tamanho eram infames entre as nações vizinhas. Seu reino estava localizado no nordeste de Canaã e sua resistência prometia ser uma das mais ferozes que os israelitas enfrentariam. Os relatos sobre Og e seu povo eram assustadores. Histórias de gigantes e fortalezas impenetráveis preparavam o terreno para uma batalha que parecia ser um verdadeiro teste da capacidade de sobrevivência de Israel. Mas Moisés, fiel às promessas divinas, sabia que a vitória estava ao alcance. Quando os israelitas se aproximaram das fronteiras de Bazã, o calor do deserto se misturou com a tensão da iminente batalha. O campo de batalha estava pronto para ser marcado com o suor e o sangue dos guerreiros. Os israelitas, com suas forças e coragem renovadas, avançaram sob o comando de Moisés e Josué, determinados a enfrentar o gigante que se erguia à sua frente. A batalha contra Og foi titânica. As forças de Israel lutaram com a determinação de quem não tinha outra escolha senão vencer, e a luta foi dura e desgastante. A cada golpe e a cada avanço, o clamor do conflito reverberava através do deserto, uma sinfonia de bravura e adversidade. Enquanto o povo de Israel lidava com as consequências da batalha e o acampamento se reorganizava, outra questão crucial se erguia: como conquistar e administrar a vasta terra que se aproximava e que ainda parecia distante. A administração das novas terras e a distribuição entre as tribos seriam um desafio colossal, e os preparativos para isso começavam a se delinear. A preparação para a próxima etapa da jornada estava apenas começando, e a tensão de saber que novas batalhas e desafios aguardavam no horizonte adicionava uma camada adicional de complexidade e expectativa à travessia contínua do deserto. Após a vitória sobre o rei Og de Bazã, a atmosfera no acampamento de Israel estava carregada de um misto de alívio e expectativa. A conquista de Bazã trouxe um novo senso de realização e esperança ao povo, mas também revelou a necessidade urgente de planejar o futuro e organizar a vasta terra que se aproximava. Enquanto Moisés e Josué reavaliavam suas estratégias, as tribos de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés se destacaram com um pedido inesperado. Elas haviam visto a terra de Bazã e os campos que a rodeavam e se sentiram atraídas pela ideia de estabelecer-se lá, em vez de continuar a jornada até a terra prometida. Era uma terra fértil e produtiva, que oferecia pastagens abundantes e condições ideais para seu rebanho. O pedido dessas tribos foi feito com convicção e desejo, mas também com uma preocupação subjacente: o medo do desconhecido e a dúvida sobre o que realmente os aguardava na terra prometida. Moisés ouviu o pedido com um semblante grave, ciente de que a decisão não era apenas uma questão de território, mas de lealdade e compromisso com a promessa divina. A negociação e os debates se arrastaram por dias, enquanto as preocupações de Moisés e de outros líderes eram expressas e discutidas. Havia um equilíbrio delicado a ser encontrado entre a necessidade de garantir que todas as tribos estivessem comprometidas com a jornada e o desejo legítimo de algumas delas de se estabelecer em uma terra que já parecia oferecer o que precisavam. Enquanto isso, o acampamento estava cheio de murmúrios e discussões, refletindo a complexidade das decisões que precisavam ser tomadas. As tensões começaram a se elevar, pois o futuro de todas as tribos estava interligado e em jogo.
A necessidade de manter a unidade e a visão coletiva para a conquista da Terra Prometida estava em constante confronto com os desejos e necessidades imediatas de algumas tribos. A negociação sobre a distribuição das terras e o compromisso com a missão divina estava prestes a alcançar um ponto crucial. O destino das tribos e o equilíbrio entre desejo e dever estavam à beira de uma nova decisão que moldaria o futuro do povo de Israel, enquanto eles se preparavam para enfrentar os desafios finais de sua jornada. A tensão entre a busca por um assentamento imediato e a necessidade de cumprir a promessa divina continuava a crescer no acampamento. Finalmente, Moisés, com a sabedoria e a paciência acumuladas ao longo de anos de liderança, fez um acordo com as tribos de Ruben, Gade e a metade de Manassés. Eles poderiam permanecer na terra conquistada, desde que se comprometessem a lutar ao lado das outras tribos até que a terra prometida fosse conquistada. Enquanto as tribos se preparavam para sua nova divisão, a jornada prosseguia. A necessidade de cruzar o Rio Jordão e adentrar a terra de Canaã se tornava cada vez mais iminente. Moisés sabia que a travessia não seria uma tarefa simples. O Rio Jordão, geralmente caudaloso e impetuoso, representava um obstáculo natural significativo, e o momento de atravessá-lo exigia um plano divino bem orquestrado. O acampamento fervilhava com preparativos e ansiedades. Josué, agora o sucessor de Moisés, recebia as instruções detalhadas de seu líder. A estratégia era clara. A presença de Deus guiaria e protegeria o povo durante a travessia. O tabernáculo foi preparado para ser transportado e os sacerdotes se prepararam para realizar a cerimônia de passagem. Quando chegou o dia decisivo, a cena que se desenrolava era carregada de uma carga emocional intensa. O povo de Israel, reunido à beira do Jordão, observava com uma mistura de expectativa e receio. O rio, com suas águas turvas e vorazes, parecia um imenso obstáculo à sua frente. Um teste final de fé antes de finalmente entrar na Terra Prometida. À medida que os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, se aproximavam da água, um milagre divino se desenrolava. As águas do Jordão começaram a se dividir, criando um caminho seco através do leito do rio. O povo, maravilhado e temeroso, avançou em uma fila organizada, atravessando o Jordão com um sentimento crescente de realização e esperança. A travessia foi realizada com um profundo senso de reverência e expectativa, mas a entrada na Terra Prometida ainda estava longe de ser garantida. Novos desafios e batalhas aguardavam enquanto os israelitas se preparavam para enfrentar as cidades fortificadas de Jericó e Ai. O futuro estava à vista, mas o caminho para a plena conquista e realização da promessa ainda estava repleto de provações e testes finais. A travessia do Jordão havia sido um marco glorioso, uma manifestação tangível da presença e do poder divino. O povo de Israel se encontrou finalmente na Terra Prometida, mas a promessa de uma nova vida estava longe de ser uma realidade. O desafio que se apresentava agora era a conquista das cidades que se erguiam como fortalezas imponentes diante deles, com Jericó sendo a primeira e mais emblemática delas. Jericó, com suas muralhas maciças e suas torres altaneiras, era o símbolo do poder e da resistência dos povos que habitavam Canaã. As muralhas, erguidas para resistir a invasões, pareciam intransponíveis, e a ideia de derrubá-las parecia quase impossível. Mas a confiança dos israelitas estava na promessa de Deus e na estratégia divina que Moisés havia recebido. Deus, como sempre, tinha um plano. Em vez de um ataque convencional, as instruções foram dadas de maneira surpreendente. Os israelitas deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, com os sacerdotes tocando as trombetas de chifre de carneiro. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas ao redor da cidade, e ao final da última volta, os sacerdotes deveriam tocar uma trombeta longa e o povo deveria gritar com toda a força de seus pulmões. O povo, embora obediente, estava em frangalhos de expectativa e ansiedade. Marchar em silêncio ao redor de uma cidade que se erguia como um bastião de desespero e medo foi uma tarefa que exigiu paciência e fé. O som das trombetas ressoava no ar quente do deserto, um prenúncio do que estava por vir. O 7º dia chegou,
E com ele a tensão atingiu seu ápice. O som das trombetas e os gritos do povo eram uma combinação poderosa de expectativa e medo. À medida que a última volta se completava e o grito final ecoava através do deserto, as muralhas de Jericó começaram a desmoronar em uma incrível demonstração de força divina. As pedras, que pareciam tão inabaláveis, ruíram, revelando um caminho claro para os israelitas. A vitória sobre Jericó foi uma conquista monumental, mas a jornada estava longe de ser concluída. A terra de Canaã ainda guardava muitos desafios e batalhas, e a próxima cidade a ser enfrentada era Ai, um novo teste de fé e estratégia. Com o povo de Israel embriagado pela vitória e animado pelo sucesso, a marcha continuava. O futuro estava repleto de novas esperanças e novos testes, e a próxima batalha em Ai se aproximava com a promessa de novas revelações e desafios. A euforia da vitória sobre Jericó ainda vibrava no acampamento de Israel quando uma nova nuvem de preocupação surgiu no horizonte. O próximo desafio era Ai, uma cidade menor, mas de importância estratégica crucial. A confiança estava alta após a queda das imensas muralhas de Jericó, e a expectativa era de que Ai seria uma conquista fácil. Josué, agora o líder em funções de Moisés, enviou espiões para avaliar a cidade. O relatório que retornou era encorajador. Ai parecia menos protegida e mais vulnerável do que se imaginava. Com base nessa informação, Josué decidiu atacar com um contingente menor, pensando que a cidade seria tomada rapidamente com uma força reduzida. O plano foi colocado em ação e o exército israelita marchou para Ai com confiança renovada. No entanto, o que parecia ser uma conquista simples transformou-se em um pesadelo. A cidade, ao contrário do que os espiões haviam relatado, estava bem defendida e preparada para a batalha. Os homens de Ai atacaram os israelitas com uma ferocidade inesperada, forçando-os a recuar e a sofrer uma derrota humilhante. A derrota em Ai não foi apenas uma questão de estratégia mal calculada. Foi um golpe direto à moral e à fé do povo. A cidade se tornou um símbolo de um desafio inesperado, uma lição amarga de que a confiança excessiva e a falta de vigilância poderiam resultar em consequências graves. O acampamento se encheu de um clima de desânimo e decepção, enquanto Josué e os líderes procuravam entender o que havia dado errado. Foi então que Deus revelou a causa da derrota. Acã, um israelita, havia desobedecido às ordens divinas e escondido tesouros saqueados de Jericó, violando a proibição de tomar itens dedicados à destruição. Essa transgressão havia provocado a ira de Deus e resultado na derrota em Ai. A revelação foi um duro lembrete da importância da obediência e da integridade nas conquistas divinas. A resolução de Deus sobre o pecado de Acã e a necessidade de purificação e justiça se tornaram o foco da atenção de Josué e do povo. O caminho para a vitória em Ai e, consequentemente, para a conquista da terra prometida, estava agora entrelaçado com o processo de enfrentar e corrigir as falhas internas. Enquanto o processo de purificação e reparação se desenrolava, uma nova etapa se preparava. A reavaliação das estratégias e a preparação para um novo ataque a Ai estavam prestes a começar, prometendo uma reviravolta crucial na luta pela terra prometida. A derrota em Ai havia deixado uma cicatriz dolorosa em Israel, mas também trouxe uma lição fundamental sobre a necessidade de pureza e obediência. Após a revelação do pecado de Acã, Josué tomou medidas para purificar o acampamento e restaurar a favor divino. A retirada dos itens proibidos e a execução do castigo necessário foram cumpridas com precisão, reestabelecendo a ordem e a santidade no meio do povo. Com a correção feita, Josué preparou uma nova estratégia para a conquista de Ai. Desta vez, a abordagem foi meticulosamente planejada, e o ataque foi realizado com precisão militar. A cidade foi cercada, e após uma batalha intensa, Ai caiu finalmente nas mãos dos israelitas. A vitória não foi apenas uma conquista territorial, mas também um restabelecimento da fé e da confiança entre o povo e seus líderes. Mas a jornada de conquista estava longe de ser concluída. À medida que Israel avançava,
Novas cidades e povos ainda estavam por enfrentar. A batalha por Ai foi um passo crucial, mas o desafio de assegurar toda a terra prometida continuava a exigir tanto força quanto astúcia. Foi nesse contexto de vitória recém-adquirida e preparo para novos desafios que as tribos começaram a refletir sobre sua nova realidade. A conquista de Ai havia aberto um caminho, mas o restante da terra ainda estava em disputa, e a organização e a divisão das terras entre as tribos eram iminentes. Enquanto as questões logísticas e a distribuição de terras eram discutidas, uma nova complexidade se ergueu no horizonte: a aliança inesperada com os gibeonitas. Os habitantes de Gibeá, temendo a força israelita e a conquista iminente, enviaram embaixadores para enganar os israelitas. Disfarçados como viajantes de uma terra distante, os gibeonitas apresentaram uma oferta de paz que parecia benéfica, mas que escondia um plano astuto. A descoberta da verdadeira identidade dos gibeonitas e a natureza da aliança forçada trouxeram um novo desafio estratégico para Josué e seus líderes. A necessidade de manter a aliança e a responsabilidade de proteger aqueles que haviam sido enganados tornaram-se um novo aspecto na complexa tapeçaria da conquista. O foco agora estava em como lidar com essa nova realidade política, enquanto o povo de Israel se preparava para enfrentar mais batalhas e para cumprir as promessas divinas que ainda estavam à frente. Com a terra prometida ainda sendo conquistada e novos desafios surgindo a cada passo, o caminho para a realização plena da promessa continuava a ser uma jornada repleta de provações e decisões cruciais. Após a série de batalhas que consolidaram a conquista da terra prometida, Israel estava em um momento crucial de sua história. A vitória sobre a coalizão de reis cananeus e a subsequente divisão das terras marcaram um ponto de virada significativo. O povo de Israel, finalmente assentado nas terras prometidas, enfrentava o desafio de transformar a conquista em uma nova vida próspera e conforme a vontade divina. Josué, agora como líder consolidado, enfrentava o complexo trabalho de garantir que as tribos se estabelecessem de maneira justa e que a terra fosse administrada conforme os princípios estabelecidos por Deus. A distribuição das terras foi feita com cuidado, atendendo às necessidades e características de cada tribo, e a organização das novas comunidades era um passo essencial para o futuro. No entanto, a conquista da terra era apenas o começo. A verdadeira missão de Israel era viver de acordo com as leis e promessas divinas, mantendo a unidade e a fé que haviam sido fundamentais para a vitória. A obediência e a devoção contínuas eram essenciais para garantir que a terra prometida se tornasse um lar verdadeiramente abençoado. Enquanto o povo de Israel se estabelecia e começava a construir suas novas vidas, as histórias de desafios e conquistas continuavam a inspirar e ensinar. A jornada desde a travessia do deserto até a conquista da terra prometida era um testemunho de fé, coragem e perseverança. Cada batalha, cada decisão e cada vitória foram passos importantes na realização de uma promessa divina. E assim, com o povo de Israel firmemente estabelecido na terra prometida, o próximo capítulo de sua história estava pronto para se desenrolar. As lições aprendidas e as experiências vividas ao longo da jornada seriam fundamentais para o futuro, à medida que continuassem a viver e a prosperar na terra que Deus lhes havia prometido. Se você gostou desta jornada épica e inspiradora através do livro de Números e da conquista da Terra Prometida, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas possam conhecer e se inspirar com essas histórias de fé e coragem. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e continue acompanhando nossa jornada espiritual. Até o próximo vídeo.